Pessoal, boa noite. Eu havia deixado alguns exercícios propostos aí para vocês, né, estarem realizando pelo livro do Paulo Interle. Então, eu havia deixado os exercícios 1, 2, 4, 5, 6, 16 e 17, né, desses exercícios propostos aqui, da página 55 do PDF do livro, para vocês estarem realizando. Então, só uma explanação geral antes de eu começar a resolvê-los. Nós temos aqui no exercício 1, dado alguns vetores, né, U, V e W, cada um com a sua dimensão aí no plano bidimensional, e faz as situações que colocam aqui quanto alternativas é para que vocês façam apenas manipulação, né, de soma, multiplicação entre números reais e esses vetores, resultando assim em um terceiro vetor, né? O exercício 2, portanto, é a mesma situação. Nós temos dois vetores, U e V, em um plano bidimensional, em que pede para determinar um terceiro vetor, o nosso vetor x. Então, a gente sabe que se eu estou trabalhando vetores U e vetores V, que são no sistema bidimensional, então o vetor resultante dessas manipulações propostas aqui em A e B vai me resultar em um outro vetor também em duas dimensões. Ou seja, eu vou ter uma componente para x e uma componente para y, ok? O exercício 4, portanto, que eu propus aqui, eu tenho dado uma situação, né, de igualdade de um vetor w, a multiplicação de números reais, A1 multiplicando um vetor, mais A2 multiplicando um terceiro vetor. E pede, né, isso daqui vai me resultar, se eu tenho uma igualdade, vai me resultar em um sistema linear. Esse sistema linear de primeiro grau, né? E eu vou ter, então, que determinar quais são os valores de A1 e A2. O exercício 5, portanto, diferentemente de eu ter somente vetores, eu vou ter pontos. Percebam a diferença de pontos e vetores. Pontos eu não tenho igualdade, já nos vetores eu tenho igualdade desses valores no nosso sistema bidimensional, certo? Pede para calcular o quê? Eu preciso calcular subtração desses vetores, desses pontos, somado ou subtraído com determinadas situações de números reais multiplicando esses vetores. O exercício 6, então, é similar ao exercício 5, né, em que eu tenho manipulação e eu preciso calcular quais são os valores do vetor v, né, ou seja, quais são a correspondente para x e a correspondente para y dentro dessas manipulações. Lembrando que ele pede no 6 para construir o gráfico correspondente a cada situação. Então, eu vou ter na letra A e na letra B, eu vou descobrir dois pontos. Então, eu vou precisar construir esse diagrama ligando esses pontos. Lembrando o seguinte, muitos alunos esqueceram de me enviar essa parte aqui na nossa atividade avaliativa. Então, cuidado, na nossa prova que nós vamos realizar na próxima segunda-feira, cuidado com esses detalhes aqui, tá? No exercício 16, vamos lá. No exercício 16, eu peço para que determinado vetores U, V e W, vocês façam manipulações aqui, ó. Veja que essa barra significa o módulo, e o módulo que é a soma dessas componentes ao quadrado, ok? Eu tenho o módulo do módulo, então eu vou precisar levar essas componentes, esse vetor duas vezes ao módulo, e esse aqui apenas uma vez, e fazer essa razão. Por fim, eu peço para vocês calcularem qual o valor de A para que o vetor tenha módulo 4. Ou seja, eu vou precisar que a raiz quadrada dessas componentes tenha valor igual a 4, né? Para a gente poder ter dois membros, um lado e o outro da igualdade, para manipular. Pessoal, uma dica que eu dou. Efetuem esses exercícios propostos aqui. Claro que aquilo que eu não dei, eu não vou cobrar. Então, eu estou trabalhando aqui com muita manipulação de vetores por meio de multiplicação, soma e subtração. E esses exercícios, eles têm gabarito aqui.
Então, eles têm um gabarito simplificado, né? Não tem a resolução, mas eu vou deixar aqui para vocês a resolução de cada um desses que eu propus. Então, não deixe de tentar, não estudem apenas aquilo que eu resolvi com vocês, tá bom? Vão além.